Olá, pessoal! Então, na nossa aula de hoje de manejo de recursos hídricos, a gente vai falar sobre bacias hidrográficas. A gente viu na aula passada conceitos sobre o ciclo hidrológico, né? Considerando o planeta como um todo, o ciclo hidrológico ele é um ciclo fechado, né? O volume total de água não é alterado, as trocas tanto com o interior terrestre como com o espaço extraterrestre, né, fora da atmosfera, eles são mínimos. Então, a gente pode considerar que o volume de água não é alterado, ele apenas transita entre diferentes reservatórios. Bom, mas se é um ciclo fechado, né, por que em alguns momentos falta água, em alguns momentos tem excesso de água? Porque a distribuição destas águas, né, enquanto elas transitam por esses reservatórios, ela é variável no tempo e no espaço. Então, há períodos onde esse ciclo hidrológico é mais intenso em determinadas regiões e tem períodos em que esse ciclo hidrológico dá uma pausa em determinadas regiões. E isso pode determinar, né, períodos de inundação, períodos de seca ou regiões mais áridas, regiões mais úmidas, né, em função desta distribuição diferenciada da movimentação da água no tempo e no espaço. Então, o ciclo hidrológico como um todo, que a gente viu na aula passada, ele tem certos volumes, certo equilíbrio entre as trocas, né, entre esses reservatórios, e o tamanho dos reservatórios é praticamente constante, né, então existe certos volumes de água que podem ser considerados, né, que passam por essa transição. Mas, quando a gente está estudando uma área, né, uma pequena porção do terreno, eu vejo, né, qual é a água, qual é a quantidade de água que chegou nesta área através deste processo, né, da evaporação e precipitação. Então, eu tenho uma entrada de água através da precipitação, e esta água que entra nessa área, ela vai se distribuir, né, entre o escoamento superficial, a infiltração, a interceptação, a evaporação de volta para a atmosfera. Então, eu posso trabalhar, né, dentro de uma porção territorial com um ciclo, né, entre aspas, porque não é o ciclo, com um ciclo aberto, né, com um sistema aberto de entrada e saída de água, né? Principal entrada sendo a precipitação, que pode, né, acumular água na infiltração aqui por determinado tempo e liberar esta água de novo para a bacia, né, em períodos que a precipitação é menos intensa, então a água infiltrada ela volta a escoar na superfície. E esta porção do território eu posso considerar como um sistema aberto, e sendo um sistema aberto, né, tem entradas e saídas, eu trabalho com o balanço hídrico dessas regiões. Ou seja, tem uma entrada, uma saída de água, então eu posso ver o quanto entrou, o quanto saiu, para saber se eu tenho um excedente, se a bacia está deficitária de água, e que tipos de manejo a gente pode fazer dentro desta região para gerenciar a água. Então, a gente vai começar vendo alguns conceitos básicos e algumas definições da bacia hidrográfica, para depois, né, manter nosso estudo sobre essas regiões e sobre o ciclo hidrológico nessas áreas territoriais. Então, existem diversas definições de bacia hidrográfica, mas em geral se diz que ela é uma porção da superfície terrestre que capta a água das chuvas e as direciona para um ponto comum, um único ponto de saída, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, né, um vale, né, uma região de relevo, onde a água da chuva é concentrada em pequenos córregos, pequenos rios, que levam a um rio maior, um rio principal, e esse rio principal, né, chega a um ponto assim, de volume máximo, onde ele encontra outro corpo d'água maior, seja outro rio, seja um lago, seja o próprio oceano. Tá? Então, outra definição aqui de bacia hidrográfica, né, é uma área delimitada topograficamente, que funciona como receptora natural de água da chuva e forma uma rede de drenagem que direciona as águas para um rio principal. Então, existem várias definições, mas o que a gente pode tirar de comum? Tá? Essa região ela é bem delimitada, tá? Ela tem critérios de definição
critérios de delimitação muito bem definidos, né, que é em relação ao comportamento com relação à água da chuva. Então, toda aquela área que direciona a água da chuva para um ponto em comum faz parte da mesma bacia hidrográfica. Ela vai formar uma rede de drenagem, vai formar vários córregos, um rio principal, e vai direcionar toda a água da chuva, né, para esse ponto comum de escoamento superficial. É importante a gente ter em mente, tá, que existe muita confusão entre o conceito de rede hidrográfica e bacia hidrográfica, mas a rede hidrográfica se restringe aos rios, aos córregos, né, aos corpos d'água, enquanto a bacia hidrográfica é todo o território drenado por esses rios. Tá? Então, território, qualquer ponto da superfície terrestre que é capaz de receber uma gota de água da chuva, que é capaz de direcionar essa gota de água da chuva, ela faz parte de uma bacia hidrográfica. Então, não existe nenhum ponto da superfície terrestre que não faça parte de uma bacia hidrográfica. E o que determina, né, o que caracteriza uma bacia hidrográfica? Bom, para começar, vamos falar do limite dela. Tá? Ela é bem delimitada espacialmente, né, muito fácil, existem critérios bem definidos para dizer aonde começa uma bacia hidrográfica e onde termina a outra, e esses critérios são os divisores de água, que também são chamados de tergos, né, menos comumente tergos, crista, linha de cumeada ou interflúvio. Definições mais comuns é divisor de água e interflúvio. Interflúvio porque fica entre flúvios, né, entre rios. Então aqui eu tenho um exemplo, uma imagem, né, mostrando aqui uma linha de cumeada, um interflúvio, divisor de águas. O que vocês podem imaginar é que uma chuva caindo sobre essa área aqui, ó, uma gota que cair deste lado da linha amarela vai escoar para esse vale que está nomeado aqui como Vale A. Enquanto a gota que cair ao lado dela, mas desse lado da linha amarela, vai escorrer para o outro vale, ou seja, para o Vale B. Então, isso é um divisor de águas, tá? A água da chuva que está caindo ao mesmo tempo aqui sobre essa área, uma vai escorrer para lá, outra vai escorrer para cá. Então, esse é o divisor de águas, é o que vai determinar para onde, né, para onde serão direcionados a precipitação que chega naquele local. Então, aqui tem um exemplo, né, de uma paisagem mostrando aqui os pontos mais altos, então são sempre os divisores de águas, tá? Várias estradas acabam sendo construídas fazendo uso do divisor de águas, pelo menos em vários trechos, porque, em geral, o divisor de águas tem menos subidas e descidas do relevo, né? Então tem menos variações de menos relevo, é menos acidentado o terreno, e também porque evita a construção de pontes, né? Porque a linha, o divisor de águas, essa linha de interflúvio, ela só vai cruzar a ponte, né? Só vai cruzar uma ponte no momento que passar pela foz, por exemplo, né? Então, quando vocês delimitarem o divisor de águas, o único ponto que o divisor de águas toca um rio é sobre a foz. Então, no momento que eu construo uma estrada acompanhando, na medida do possível, o divisor de águas, eu evito a construção de pontes, né? Então, é muito comum que vários trechos, pelo menos, de estradas acompanhem o divisor de águas. Aqui na região, por exemplo, de Sananduva, São João da Ortiga, Paim Filho, né, essa estrada que vai em direção ao norte do estado, aqui a partir de Sananduva, né, a 126, ela, por um bom trecho, ela passa em cima do divisor de águas, e olhando para um lado a gente vê a bacia do Apoé em Andava, olhando para o outro tu vê a paisagem, né? Tu vê os vales do rio Forquilha, do Inhandava, né? Então passa ali em São João da Ortiga, por ali, tu anda sobre o divisor de águas e olhando para um lado tu vê o vale de um rio, olhando para o outro lado tu vê o vale de outro. E é bom observar porque frequentemente nas estradas tem trechos assim, né, que tu vê o vale, né, dos dois lados. Isso é uma situação relativamente comum e nessas horas vocês podem pensar, estou andando sobre o divisor de águas. O oposto do divisor de águas é o talveg, né? O divisor de águas é a união dos pontos mais elevados da bacia hidrográfica, o talveg é a união dos pontos mais baixos da bacia hidrográfica, ou seja, para onde a água está sendo enviada para se concentrar, né?
Então, a água é atraída em função da gravidade e ela vai para os pontos mais baixos. Então, em geral, no Talweg se instala o leito do rio principal, né, o fundo do vale, e mesmo, né, coberto pela água, o canal, aqui é o exemplo do rio Amazonas, né, a batimetria do canal, ou seja, a profundidade do canal, né? Então, o canal tem profundidades variáveis e o que é considerado Talweg são esses pontos realmente mais baixos, né? Então, seriam os mais baixos de toda a bacia. Então, Talweg são, né, esses pontos de menor altitude para onde as águas são direcionadas. E a vertente é o que fica entre o interflúvio e o Talweg, né? Então, nós temos o interflúvio, que são os pontos mais altos, o Talweg são os pontos mais baixos, e entre eles a gente tem a vertente. Essa vertente ela pode ter diferentes inclinações, né? Ela pode ser íngreme, pode ter um relevo suave, ela pode ter diferentes formatos, né? Ela pode ser convexa, né? Ela pode ser em formato um canalzinho, assim, que concentra a água, ou ela pode ser côncava, que dispersa a água, né? Então, ela pode ter diferentes formatos, diferentes inclinações, e isso vai influenciar na distribuição de água da bacia. Os afluentes e efluentes são todos aqueles rios menores, né, que concentram a água, formam córregos de menor porte e que, por fim, desaguam, né, no rio principal. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de afluentes, e estes afluentes, subafluentes, também chamados de tributários, né, aqueles que contribuem com o rio principal, eles vão encontrando o rio principal e aumentando o volume de água, né, dentro desse rio principal, concentrando as águas para o seu ponto de saída, para a sua foz. A confluência, então, é todo esse encontro, né, entre afluentes e rios. Aqui a gente tem uma confluência clássica, que é dos rios Negro e Solimões, né, onde eles se encontram. Rio Negro, obviamente, aqui é o Negro, né, em função de características diferentes dos terrenos que esses rios atravessam, eles têm cores diferentes, e essas cores diferentes também têm densidades diferentes, então, mesmo no momento que eles se encontram, né, no momento da afluência, eles ocupam o canal paralelamente, né, essas águas de cores distintas, e, né, conforme vai seguindo o rio, elas se misturam por fim, né? E existem várias dessas confluências que se tornam importantes, né? Como, por exemplo, a confluência do rio Canoas com o rio Pelotas formam o rio Uruguai, né? Então, isso é uma situação bem conhecida, assim, de várias confluências de dois rios relativamente importantes que formam um rio maior, tá? E até tem uma discussão ali sobre a mudança do ponto de início do rio Uruguai, né, que é o que está mostrando essa imagem aqui, né, que há sugestões de que o rio Uruguai só começaria a partir do encontro com o rio do Peixe. Tá? Esse aumento aqui da largura do rio Uruguai, depois ele afina de novo, alarga de novo em função das barragens construídas, né? Então aqui nesse ponto, que é próximo aqui ao encontro do Inhandava com o rio Uruguai, né? Aqui há uma barragem, então por isso que tem essa parte mais larga aqui, né, do rio. Depois ele afina de novo e ele aumenta de novo, porque aqui em Marcelino tem outra barragem, né, um pouco adiante, Marcelino Ramos aqui. E a foz, ou a desembocadura, ou também chamada de seção de controle, é aquele ponto final, né, aquele considerado ponto final da bacia hidrográfica, que é o local onde toda a água captada por aquela região é escoada, né, para onde toda essa água é concentrada no escoamento superficial. Então, a gente tem dois exemplos aqui, né? Um é de uma foz endorreica, ou uma bacia hidrográfica endorreica, que é quando a sua foz acontece no interior do continente, ou seja, essas águas ainda não encontraram o seu ponto de base, né? o seu nível de base, que é o nível do mar, mas encontraram um corpo d'água maior que provocou a formação de um delta, né? A formação característica, né, de uma foz, né, de uma desembocadura.
Então, as bacias elas podem ser endorreicas, quando o rio principal encontra um rio maior, ou um corpo d'água interior, como um lago, uma laguna, ou a bacia pode ser exorreica, né, que é a forma mais tradicional, conhecida das bacias hidrográficas, que é quando ela deságua no mar. Né? Então, a foz do rio principal é no mar, que é o caso do rio Amazonas, aqui, né, exemplificado. Então, resumindo, né, a gente tem aqui o corte de uma bacia hidrográfica. Então, esse ponto 1 aqui, os pontos mais altos da bacia são os interflúvios. Entre os interflúvios são formados os vales, né? Entre os pontos mais altos se forma o vale, que é toda essa região 6 aqui. Ponto mais baixo é o talvegue. No talvegue, em geral, se instala o vale do rio, né? Entre o divisor de águas e o talvegue, ou entre a calha do rio, né, o canal do rio, ficam as vertentes e pode haver formação de uma várzea ou não, né? Essa várzea pode ser larga ou estreita, né? Mas a parte mais inclinada aqui do terreno, né, as vertentes que ficam entre o interflúvio e o talvegue, que são os dois pontos principais. Então, resumindo, né, a bacia hidrográfica ela é uma área de drenagem que é composta pelo rio, pelos seus afluentes, ela é alimentada pela água da chuva, principalmente, né, no primeiro momento. Em momentos que não chove, ela é alimentada pela água subterrânea, mas a gente pode pensar também que essa água subterrânea ela foi infiltrada a partir da água da chuva em períodos de chuva e é disponibilizada em períodos de seca, né? Então é só uma questão do equilíbrio, mas a fonte principal de água doce de qualquer bacia hidrográfica é a água das chuvas. E elas existem em diversas escalas, né? Então, tu pode ter uma bacia hidrográfica dentro de outra bacia hidrográfica, né? Eu falei antes ali da bacia hidrográfica do Rio Uruguai. Bom, tem a bacia hidrográfica do Rio Uruguai, mas ela fica dentro da bacia hidrográfica do Rio de la Plata, né? Então, existem escalas diferentes, existem bacias dentro de bacias, né? E a gente precisa estudar isso com cuidado. E o limite da bacia é dado pelos divisores de águas e o escoamento é determinado pelo relevo, pelas características dessa bacia hidrográfica. Então, uma coisa que é importante que eu quero destacar é não existe local nenhum da superfície terrestre que não faça parte de uma bacia hidrográfica. Então, seja qual for a ação antrópica feita em qualquer local, está exercendo uma influência sobre a bacia hidrográfica. Por isso, ela é considerada uma unidade básica de planejamento nas questões ambientais, nas questões mais sistemáticas, né, que procuram integrar informações de determinada região. E isso vai servir de base, né, para os nossos estudos daqui para frente.